Quer ter sucesso na estética facial? Inicie pela anatomia. A anatomia sempre será o princípio básico do sucesso na estética. Se você quer entender a estética a fundo, se você quer praticar procedimentos que realmente vai fazer diferença para o seu paciente, você precisa entender a anatomia como base. Aqui no canal, se você não acompanha ainda, está chegando por agora, aqui no canal tem muitos vídeos voltados para anatomia facial. Então, se você não acompanhou, dá uma olhada aí que a gente tem mostrando aí todas as estruturas anatômicas, falando sobre os ossos da face, sobre tecido subcutâneo, músculo. E se você quer cada um desses tecidos separados, fale aqui também que eu faço, que é uma ótima sugestão de vídeo aqui para o canal. E lá no Instagram também tem muita coisa boa falando sobre anatomia, inclusive as nossas lives semanais, que fica aí em tempo mais ou menos de 40 minutos a 1 hora a gente falando desses assuntos voltados para anatomia. Mas vamos lá, por que iniciar pela anatomia? A anatomia é a chave, é o princípio, é o pilar de como você vai tratar o seu paciente. Então, se eu compreendo todos os tecidos, se eu compreendo todo o tecido ósseo, se eu compreendo todo o tecido subcutâneo, todo o tecido muscular, toda a derme no meu paciente, se eu compreendo o processo de envelhecimento, o que está acontecendo naquela face, eu consigo, assim, direcionar o meu produto, entender qual produto que eu vou utilizar e, assim, aplicar e trazer esse procedimento e colocar no meu paciente, enfim, fazer esse planejamento para ele de forma específica. Então vamos lá falar um pouquinho da anatomia e como tema aqui traz, eu estou trazendo Ronisvaldo, para quem não conhece, esse é o Ronis. Vamos falar então da importância do tecido ósseo. Se eu não compreendo bem os tecidos, eu não compreendo bem o que eu preciso fazer ali. E o tecido ósseo é o tecido que mais dá sustentação à face, é o tecido mais importante na face. Se a face ela projeta, isso acontece graças ao tecido ósseo. Então eu compreendo que se eu tenho a região de maxila projetada, eu tenho um tecido bem posicionado. Se eu tenho uma absorção óssea que acontece com o processo de envelhecimento, esse tecido afunda. Então, se esses tecidos vão afundando, a face do meu paciente fica envelhecida. E tudo isso como pilar principal vai ser a base óssea do meu paciente. Então, já vai uma perguntinha aí muito importante para você colocar na sua ficha de avaliação do seu paciente. Como está a saúde oral? Você pode não ser profissional odontólogo, mas coloque na sua ficha, desde da farmácia, do biomédico, enfim, do esteticista, de quem atuar na área, pergunte da saúde oral do seu paciente, entenda se ele tem perca dentária, o tecido vai cair. Você pode olhar o seu paciente aí, ele chega no consultório, você olha para ele, você percebe que ele tem um lado mais caído do que o outro. Geralmente esse lado tem uma pitose maior, uma queda maior, tem uma perca dentária, tem uma perca estrutural ali naquela região. E aí é a hora de você se comunicar com ele. Por quê? Porque, como eu falei no início, o tecido ósseo é o tecido mais importante para fazer essa projeção. E mesmo você trabalhando com diversos procedimentos, com preenchimentos, fios, enfim, qualquer um que esteja voltado para a estética, dessa forma a gente não consegue entregar um resultado igual ao tecido daquela região que foi perdido. Então tem que ser avisado para o seu paciente: olha, esse lado eu não consigo deixar igual esse lado por causa que a gente perdeu aí, não tem um dente, então isso afeta no meu resultado. Então é uma pergunta muito relevante para você colocar na sua ficha. Anota aí, ó. Perguntar da saúde oral do meu paciente. Perguntar se ele já fez implante, se ele tem perca naquela região, porque isso vai
querendo ou não, vai afetar a face do seu paciente. Então ele olha para essa face e vai ver que tem uma diferença e você também vai mostrar isso tudo para ele com espelhinho, deixando claro para ele o que aconteceu naquela região. Outro ponto importante com relação a tecido ósseo: se você não conhece todas as estruturas da face, recomendo aí que você pare um pouquinho, olhe seu livro aí e entenda onde fica o osso frontal, o osso maxilar, o osso zigomático, o osso mandibular, entendendo onde estão esses ossos e como eles são formados estruturalmente e principalmente como eles se modificam com o processo de envelhecimento. E quando falo em processo de envelhecimento em tecido ósseo, eu tenho que atentar a um osso específico, que é o osso maxilar. Esse par aqui de osso dessa região que sustenta toda a região medial da face. Então toda essa região medial é sustentada pela maxila. Se eu tenho uma perca dessa região, eu perco o quê? Eu tenho uma profundidade aqui, então cai tecido subcutâneo, onde vem a principal queixa aí no consultório, que é o bigode chinês. Eu tenho uma abertura da asa do nariz por causa da abertura piriforme que acontece aqui na reabsorção. Então, o nariz abre. Eu tenho uma perca estrutural na espinha nasal anterior, que é essa estrutura aqui da maxila também. Se eu perco essa espinha, meu nariz cai. Então, a maioria das modificações na face com o processo de envelhecimento está envolvido com esse osso. Então, se eu compreendo isso, eu entendo que para me tratar aquela região, eu preciso ir muito além de fazer um preenchimento no subcutâneo e ali fazer um preenchimento no subcutâneo. Eu preciso reposicionar o tecido, eu preciso ir além, porque tem perca estrutural. O lábio do meu paciente se modifica por essa perca aqui dessa região do processo alveolar aqui, ó, onde ficam os dentes na região da maxila. O lábio vai entrando, esse lábio entrando, ele vai perdendo volume e vai se tornando uma queixa do paciente. O lábio afinar, o lábio entrar, alongar essa região. Então, tudo isso por causa dessa perca estrutural desse osso. Então, se você quer ter sucesso na estética, você precisa compreender a anatomia muito bem compreendida. Porque quando você entende todo esse processo de envelhecimento, você sabe entrar com o procedimento adequado. É aí que você consegue trazer o procedimento correto para o seu paciente. É aqui que você se torna um profissional que sabe planejar, entendendo esses princípios básicos e pensando na anatomia de uma forma tão única e tão clara que você consegue trabalhar em qualquer paciente, consegue alinhar qualquer expectativa com o paciente. E dessa forma, o seu resultado, o seu trabalho vai ser entregue com sucesso. Se você gostou dessa parte da aula que a gente falou sobre a importância da anatomia, tudo isso, coloque aqui para mim nos comentários para mim saber. É muito importante para mim o feedback de vocês. E eu te espero lá no Instagram também, se você ainda não me segue lá. Vai ser um prazer te ter por lá. E continue aqui no canal, que semana que vem tem mais vídeo. E é isso, um beijão, ótimo dia para você.